Bom, boa tarde a todas, a todos. É uma alegria estar aqui nesse primeiro encontro, né, da disciplina que Marco Aurélio Greco e eu estamos fazendo no programa de pós-graduação em Direito da UERJ, Desafios do Direito Tributário no século XXI. Hoje, né, além dessa turma, né, cheia, né, a gente ainda conta com a participação. Quem sabe, né, Marcos, seremos três na disciplina, né? Vamos ver se Carlão assume ela conosco, mas hoje ainda contamos com a participação do professor Carlos Alexandre Campos conosco, né? E uma sala cheia. Esse encontro virtual, teremos encontros presenciais também, então fico muito feliz da gente dar início a mais essa atividade acadêmica no PPGD da UERJ, com tanto sucesso, tanto interesse, tem um monte de gente querendo participar de fora, que vai estar com a gente em outros encontros, né? Marco e eu combinamos de fazer a disciplina meio coração de mãe, assim, quem tiver qualidade, tiver interesse, né, que venha participar conosco, né, acho que é muito legal a gente aproveitar esse momento, né, aproveitar a disponibilidade do Marco de lecionar um semestre com a gente para espalhar isso o máximo possível. Né? O tema desse encontro ele é super interessante, né? Tomara que a gente consiga fazer alguma autocontenção, que é daqueles que a gente fala no início, não, eu vou me conter, vou falar pouco. E aí depois que começa, ninguém para de falar mais, porque nós estamos falando de interpretação do direito tributário pós-emenda constitucional 132. É um tema que, né, me chama a atenção basicamente desde que a emenda constitucional foi publicada. Tenho, né, escrevo sobre o assunto, tenho falado bastante sobre o tema, e eu vou fazer só algumas ponderações iniciais para a gente já começar ouvindo o Marco, porque me parece que a emenda constitucional ela talvez tenha colocado um pouco mais de luz sobre uma dicotomia teórica que já havia se consolidado, né, antes da emenda constitucional e que, de alguma forma, se acentua, eu acho, com a reforma tributária e que vai repercutir sobre a maneira como a gente entende a tributação. Né? Então, eu venho falando, escrevendo, e isso é muito inspirado pelo Marco, sobre a necessidade da gente compreender a forma como a teoria tributária como a teoria tributária evoluiu a partir do contexto histórico do seu nascimento. Né? Então, a gente volta para a origem ali de quando efetivamente se desenvolveram os principais autores que influenciaram, né, o pensamento tributário. A gente vai basicamente voltar para a década de 60, 70. Né? É lógico que a gente teve grandes autores, né, que ainda estavam em atividade nesse período e que são anteriores, um Aliomar Baleiro, um Rubens Gomes de Souza, mas é difícil a gente dizer que Aliomar Baleiro e Rubens Gomes de Souza tenham tido grande influência sobre os pensadores do direito tributário contemporâneos. Eles têm relevância histórica, mas é difícil dizer que alguém é da escola de Rubens Gomes de Souza, ou da escola de Aliomar Baleiro. A gente começa a falar nisso a partir da década de 60, 70, principalmente na PUC de São Paulo com o Geraldo Taliba. Né? Você vai ter autores que são da geração minha e do Carlos que vão olhar e vão dizer: não, eu sou da escola de Geraldo Taliba. Né? Então a gente consegue, a meu ver, eu acho que é um corte histórico possível da gente fechar que é mais ou menos naquele período que está se desenvolvendo a teoria tributária que nós herdamos. Né? Marco viveu esse período, né? Eu e Carlos estávamos nascendo nesse período, não estávamos vivendo direito tributário. Né? Mas é possível a gente fazer esse corte histórico de que naquele período estava iniciando, né, a produção do direito tributário. Então, o direito tributário que se desenvolve no contexto de um Estado autoritário, com um discurso essencialmente formalista, né, um discurso contribuinte cêntrico, né, em que o contribuinte ele é
né, o foco de toda a proteção do contribuinte contra o Estado, ele é o centro de todos os debates, e a segurança jurídica ela irradia, né, como uma espécie de princípio unidimensional e total, né, com uma pretensão, né, totalizante do direito tributário, como se tudo irradiasse a partir da segurança jurídica. Lembrando, e quem me chamou a atenção para isso a primeira vez foi o Marco, que a emenda constitucional 18 em 65 revoga o artigo 202 da Constituição de 46, que prevê a capacidade contributiva. Né? Então, a gente tem um sistema tributário que ele é estruturado sem capacidade contributiva. Se a gente entender que a capacidade contributiva é o principal subprincípio de justiça, é um sistema tributário que não passa como mensagem que a justiça não é, a justiça tributária não é um dos seus eixos principais. Né? Essa produção, esse período, ele entrega para nós, como eu falei, os grandes nomes do direito tributário contemporâneo, ou seja, da geração que hoje são os decanos da tributação. Né? Se a gente olhar Paulo de Barros Carvalho, Sacha Calmon Navarro Coelho, Marco Aurélio Greco, Isabel Derz, Ives Gandra, Roque Carrasa, são todos filhos desse período histórico. Se a gente pensar, tem um nome importante que eu não falei, que é Ricardo Lobo Torres. Mas Ricardo Lobo Torres, embora tivesse ativo nessa época, ele não era acadêmico. Né? Ele era procurador de Estado. Ele, nessa época, ele tinha quase nenhuma atividade acadêmica. Né? O que eu sempre chamo a atenção, uma coisa que marca a carreira acadêmica do professor Ricardo é que ela é super tardia. O professor Ricardo escreveu a maioria das principais obras dele mais velho do que eu. Quando o Ricardo tinha minha idade, ele tinha, sei lá, um livro de restituição de tributos e um livro naquela coleção que eu acho que foi o Aliomar ou o Sotomayor que organizaram, que era um tratado que ficou pela metade. Mas, ou seja, o professor Ricardo ele fez uma carreira acadêmica bastante tardia, então ele não era participante, né, desse período. Alberto Xavier era um ator importante nesse período. Né? Esses autores. E aí o que acontece? Marco, nesse período, também advogava, ali principalmente a partir do início dos anos 80. E aí eu vou falar coisas sobre ele na presença dele, depois ele me corrige e fala, não é nada disso. Mas também Marco teve ausente do debate acadêmico do início dos anos 80 até meados dos anos 90. Né? Marco vai fazer a sua primeira provocação acadêmica ao estilo do Marco Aurélio que a gente conhece hoje, em 1993, quando publica um artigo sobre abuso de direitos, numa coletânea em homenagem ao professor Brandão Machado, se eu não me engano. Então, durante esse período ali, essa doutrina de cunho formal, contribuinte-cêntrica, estruturada essencialmente sobre o princípio ou o valor segurança, ela reinou absoluta. E talvez até naquele contexto ela tivesse uma razão de ser, né? Porque era aquilo, era uma doutrina que dialogava com um Estado autoritário. Vem a Constituição de 88, e aí, surpreendentemente, essa doutrina não muda em nada pós-redemocratização, pós-Constituição de 88. Então, é uma doutrina que produziu na emenda 18 sobre a Constituição de 46, produziu com a Constituição de 67, com a emenda de 69, com a Constituição de 88, e nada mudou. Nada mudou. Né? Você pega os trabalhos desses autores e autoras publicadas pré-Constituição de 88 e olha a produção deles pós-88, olha a produção deles na década de 20 do presente século. Ela é igual. Né? Isso é uma questão que eu acho que já é importante para a gente... Né? Quais são os valores, né, que, para esse conjunto de autores e autoras, orientam a interpretação do direito tributário? São valores que ficaram imutáveis, né, nesse período, sei lá, de 4, 5 décadas, né, com transformações na sociedade, transformações importantes no ordenamento jurídico, com uma nova Constituição, com outro sistema político, mas o direito tributário ele se mantém imutável. Vem 88, e como eu venho insistindo, dois autores perceberam a mudança paradigmática que a Constituição trazia. Um está conosco aqui, que é o professor Marco Aurélio Greco, e outro esteve conosco durante muito tempo, né? Foi meu professor, foi professor de Carlos, que é o professor Ricardo Lobo Torres. Né? Esses dois autores promoveram, na década de 90, uma releitura constitucional a partir de outros valores.
né? Começam a identificar, mas espera aí, mas e a justiça? Solidariedade, que foi um valor, um princípio que ambos começaram a identificar, né? A trazer a perspectiva de uma leitura total da Constituição e não uma leitura parcial do sistema tributário nacional. O Marco insiste, fala muito disso, né? Não é uma questão de você virar o peso absoluto e trocar um peso absoluto da segurança por um peso absoluto da justiça e da solidariedade. É uma questão de você buscar equilíbrio entre princípios e valores que eventualmente indicam direções opostas em determinadas situações, mas que têm que ser, de alguma forma, equilibrados. Esse debate começa na década de 90. Né? Lento, muito criticado. Hoje eu vejo na pele uma coisa que o Marco sempre me alertou, né? Que me lembra sempre o Capitão Nascimento, quando ele diz que o sistema é bruto. O sistema ele não gosta de ser questionado, ele não gosta de ser criticado, né? Ele encontra meios, ele tenta excluir, né? Ele tenta desmerecer. Como eu ouço, né, que eu sou carioca maluco, excêntrico, que eu sou carioca demais, que não tem isso, né? Porque a gente na luta que existe também um São Paulo centrismo no direito tributário, né? E o paulista ele tem essa coisa, mas peraí, o carioca vem aqui, diz que está tudo errado, né? Isso é pessoal do Rio, né? Que não, né? Então tem, não é essa coisa de você tentar questionar pontos de partida realmente não é fácil. E eu não posso dizer que eu não fui alertado, não. O Marco me alertou a tempo para se eu quisesse dar uma guinada para a tipicidade cerrada, dava tempo de eu fazer isso. Né? Mas efetivamente não é do meu perfil. Então, como disse o meu querido amigo, o professor Zé Maria, da USP, ele falou assim, você é um iconoclasta, aquele que destrói, questiona e destrói os mitos. Né? Eu falei, gostei disso aí, eu vou assumir esse papel de iconoclasta. Mas eu não sou o iconoclasta original. Né? O iconoclasta original é o Marco, foi o Ricardo. Né? Eu sou, né, de uma nova geração que dá seguimento a essa tradição. Essa mudança de paradigma que o Marco e o Ricardo trouxeram possibilitaram anos depois uma mudança de perspectiva da tributação que jamais se pensou antes. Toda a doutrina, e eu falo isso com todo respeito que a gente tem que ter pelas mulheres que desenvolveram esse estudo e que criaram a tributação e gênero como um campo de pesquisa, mas se isso foi possível, foi porque lá atrás Marco e Ricardo, de alguma forma, começaram a questionar o ponto de partida formal. A teoria tributária tradicional não abre espaço para você discutir tributação e superação de desigualdade de gênero, tributação e superação de desigualdade de raça, né? Sequer tributação e meio ambiente, que é um dos grandes, né, vencedores da reforma tributária, os grandes protagonistas da reforma tributária, é o meio ambiente. Você consegue fazer essas interseções quando você muda a percepção do que é a tributação. E era assim que nós estávamos até a reforma tributária, né? Com essa disputa, a doutrina que eu vou chamar de tradicional, dominante ainda no campo acadêmico, e acho que permanece dominante no campo acadêmico. A UERJ é um ponto fora da curva como instituição, como escola. Fora da UERJ, você tem professores pontuais, mas eu não consigo identificar uma outra escola que seja como a nossa, né, e com todas as divergências que eu e Carlos temos, que né, temos com todos os nossos colegas, existe um eixo sobre que é a natureza da tributação, que é a função do tributo. Né? Quando a gente chega na emenda constitucional 132, nós estamos nesse momento em que há um campo teórico dominante na doutrina, mas que perdeu a conexão com as instituições. Quando você olha, nós temos aqui o Jesse, temos o Rafael, a Andréia teve no CARF também. Quando você pega a realidade do CARF, por exemplo, essa teoria tradicional tem pouca capacidade de dialogar com o que se está discutindo lá.
Você não vai pegar um caso complexo de planejamento tributário e dizer, não, mas isso aqui eu resolvo com a tipicidade cerrada. Vai. Né? É uma teoria que não oferece mecanismos de solução de problemas. Né? Ela oferece um jeito de sequer ter problema, porque ela atua num a priori de que, olha, não, nada disso pode, porque... Então, é uma doutrina que perdeu a capacidade de dialogar com as instituições. Você olha o que o Supremo decide, ela não tem nenhuma capacidade de dialogar com o que o Supremo faz hoje. E aí, por isso que a gente vive nesse momento de crise do Supremo, assim, não, é como se o Supremo estivesse fazendo tudo errado. Mas é o Supremo que está fazendo tudo errado, ou a expectativa de certo campo teórico é que estava num outro, né? Está preso na década de 60 esperando que o ministro julgue em 2026 como alguém interpretaria a Constituição em 1977. Né? Então, a gente chega na Emenda Constitucional 132 nesse contexto. Havia duas posições, né, mais ou menos bem colocadas, uma visão de mundo que é o tributo é uma invasão de patrimônio privado, a segurança jurídica é o grande valor do sistema, a segurança jurídica do contribuinte, o contribuinte, o detentor de patrimônio. Detentor de patrimônio, o 1% mais rico da população brasileira, quiçá o 0,5% mais rico da população brasileira. 99% da população não tem patrimônio, mal tem renda. Né? A gente está falando, né, grande parte da população brasileira. Quem tem patrimônio, normalmente e principalmente está ali a partir do 0,5% mais rico. 0,5% mais rico, quem tem renda per capita média em torno de 40 mil reais. 40, 50 mil reais. Você já está no 0,5% mais rico da população brasileira. No 1% você entra com 20 e poucos mil reais de salário. Aí você está no 1% mais rico. Se você está no 1% mais rico com 20 e poucos mil de salário mensal, se você tem duas crianças, plano de saúde, escola, você não vai ser um grande formador de patrimônio. Né? O que sobrar das contas eventualmente gera aquela viagem, né, em família nas férias. Né? Então, quando você diz que o direito tributário ele serve para a defesa do patrimônio privado, em larga medida, você está dizendo que o direito tributário ele foi criado para defender o patrimônio de 0,5% da população. Mas era isso. Então, de um lado, você tem esse grupo em que a segurança jurídica é o único valor, né? O direito tributário ele serve para proteger quem tem patrimônio, e tributar é invadir o patrimônio privado. E por isso, já que tributar é invadir o patrimônio privado, limita direitos fundamentais. Se limita direitos fundamentais, a tributação tem que ser limitada. De outro, né, desde a construção inaugural do Marco, do Ricardo, surge uma outra linha de pensamento, mas não, mas tributar, pagar tributo é um dever de cidadania. Eu tenho evitado falar em dever fundamental, porque dever fundamental gera um ruído comunicacional brutal, porque aí várias pessoas vão questionar se é ou não um dever fundamental, ao invés de pensar pelas consequências. Porque as pessoas têm a tara com esse negócio, você dá um nome, aí a pessoa quer discutir o nome, não quer discutir o que você está falando. Né? Marco passou muito sobre isso com as questões, fala em abuso. Aí o cara quer discutir o nome de abuso. Não tá, mas peraí, mas olha para o que eu estou dizendo que é abuso. Você discorda de que esse caso aqui tem que ser desconsiderado? Não, mas você chamou de abuso e abuso não pode. As pessoas têm, a gente tem que ter muito cuidado, as pessoas têm a tara com o nome, né? Então elas migram o debate do conteúdo para a forma até nesse campo. Né? Então eu tenho evitado falar em dever fundamental, porque é uma expressão que gera muito, mas é um dever de cidadania. Ou seja, não é uma invasão indevida no patrimônio privado, embora, como dizia o Ricardo, o dever tributário ele é necessariamente ambíguo e bivalente. Né? Ele é essencial para a realização de direitos fundamentais, ele tem um potencial incrível de restrição de direitos fundamentais se exercido fora do seu parâmetro constitucional, legal. Né? Então, a gente via esse confronto entre duas abordagens teóricas que buscam ainda, né, predominância no auditório de debate sobre tributação. Vem a emenda constitucional. Automaticamente, vem um novo momento em que os campos teóricos vão responder à pergunta, mas o que essa emenda tem a ver com o que a gente vinha discutindo antes? Né? Você tem posições como a minha, acredito que seja do Marco, nunca ouvi o Carlos, mas ele vai poder falar depois. Tem posições históricas que vão dizer, olha, a emenda constitucional 132, ela não mudou nada. Ela simplesmente concretiza valores que já estavam presentes na Constituição de 88.
justiça tributária, né? A importância do tributo da perspectiva de distribuição de carga, né? Quando você tem lá no parágrafo 4º não regressividade, você tem discussão de cashback, você tem a Constituição falando que vai rever regimes especiais em função de desigualdade de gênero. Tem diversos valores que já vinham latentes no nosso debate e que agora a Constituição incorporou. Ela incorporou porque é algo novo no nosso sistema constitucional tributário? A meu ver, não. Ela simplesmente formalizou o que já estava dado, já era implícito na Constituição de 88. Então, nesse sentido, ela não é uma inovação e ela consolida certos valores. E aí, quando a gente pensa em interpretação, ela vai irradiar uma nova axiologia pela interpretação de todo o texto constitucional e de toda a legislação infraconstitucional. Né? A gente pode debater depois, mas quando você pega agora um princípio tributário de proteção do meio ambiente, defesa do meio ambiente, a meu ver, e Carlos e eu já debatemos muito isso, talvez tenhamos visões um pouco distintas, mas por mais que eu já tivesse um princípio de defesa do meio ambiente no artigo 225, a meu ver, essa previsão no parágrafo 3º do 145 traz algo novo. Né? Eu tinha algo que era um princípio geral da Constituição e que agora está no sistema tributário nacional como um princípio específico do direito tributário. Né? Então, eu acho que o dever do legislador tributário de levar em conta a proteção do meio ambiente está no outro patamar agora do que estava antes. Né? Mas, ou seja, existe essa visão de que, olha, não mudou nada, consolidou o que a Constituição já tinha trazido. Existe uma segunda visão que vem sendo defendida, por exemplo, pelo professor Humberto Ávila, quer dizer, não mudou nada também. A gente concorda, não mudou nada. Continua sendo o que sempre foi, um diploma de defesa da segurança. Né? Dizer, olha, continua lá legalidade, anterioridade, retroatividade, continuam imunidades, continuam regras de competência que delimitam, né, o poder tributário dos entes federativos. Logo, o valor principal, o vetor, para usar a palavra que Marco gosta, o vetor principal dessa Constituição nunca mudou. Continua sendo segurança. Né? E você tem posições de meio de caminho. Né? Uma posição de meio de caminho vem sendo defendida pelo nosso amigo, né, Marco, o Arthur Maria Ferreira Neto, professor da Federal do Rio Grande do Sul, que ele vem dizendo, olha, para mim, você e Marco sempre destruíram o sistema tributário, deturpavam a Constituição sempre foi uma Constituição de segurança. E vocês estavam destruindo os pilares de proteção da Constituição. Porém, agora, com a emenda constitucional, me parece que algo mudou. Então, vejam, aí é uma posição de compromisso, de meio de caminho, quer dizer, não era assim, mas agora talvez seja. Né? Porque agora nós temos novos valores, novos princípios, novas regras, e é possível que a emenda constitucional 132 tenha dado essa guinada. Eu vou mandar para vocês 3 textos. Um texto que eu escrevi, que reflete um pouco essa visão de que, olha, é uma continuidade, mas uma continuidade de mudança. Um texto da professora Marta Leão, que eu acho que reflete bem essa posição que é do professor Humberto Ávila também, de, olha, é uma continuidade da década de 60, assim, da emenda constitucional 18 para hoje não mudou nada, estamos no mesmo ciclo, estamos na mesma chave. A Constituição autoritária do regime militar, a Constituição democrática de 88, a emenda constitucional 132, está tudo no mesmo bolo. E vou mandar o artigo feito pelo professor Arthur, em que ele critica essa visão. E esse aspecto, como eu falei, se a gente está pensando em interpretação do direito tributário, esse vai ser um ponto de partida fundamental. A gente entender quais são os valores que orientam o direito tributário pós-emenda. E vejam, eu disse isso numa palestra em Ribeirão Preto, há coisa de 2, 3 semanas, a gente, mais do que nunca, vai ter que desconfiar da doutrina. Eu sempre disse que a doutrina tributária brasileira ela é problemática, ela tem vieses claros, desde vieses de confirmação do passado, vieses financeiros claros, há estímulos financeiros muito claros
para que determinadas posições sejam defendidas, né? Então, há vieses ideológicos, né? Como eu sempre digo, né? Não tem problema nenhum de ser ideológico, o importante é que seja transparente, ideológico no sentido político partidário, ideológico no sentido de que há certos princípios e valores constitucionais que são mais caros para nós do que outros. Se nós fizermos aqui entre nós a nossa hierarquia de valores e princípios, talvez ela seja diferente, e é normal que seja assim, não há nenhuma anomalia, nenhuma, né, atipicidade nisso. E agora, a doutrina ela já vinha encurralada pela perda de espaço em certas instituições, né? Então, como assim o Supremo Tribunal Federal citou o professor Marco Aurélio Greco, aquele criativo, né? Como assim? E não olhou para nós aqui que estamos fazendo ciência na USP, na PUC de São Paulo, onde quer que seja? Como assim? Esse tribunal não serve mais, esse tribunal perdeu, não entende, agora não sabe mais o que é direito. Sabia o que era direito no passado, mas agora não sabe mais. Né? Como assim esse CARF? Isso quem autua julga, não vale nada. Por quê? Não segue a gente mais aqui, não tem capacidade de acompanhar a nossa doutrina. E agora, isso já estava acontecendo, e agora com a emenda constitucional vai acontecer mais ainda, porque se fechar que a emenda constitucional sepultou essa maneira de pensar, você perde a relevância. E aí, se você perde a relevância, é que acabou de vez. Né? Então, vai haver uma briga, porque isso tudo que a gente está falando aqui parece muito teórico, muito abstrato, mas isso vai refletir tudo. Né? Quando o professor Humberto Ala publica um artigo dizendo que a Lei Complementar 214 tem que observar o CTN, independentemente da reforma na Constituição, é dizer, olha, não, você mexeu na Constituição em 2023, você editou uma lei complementar, mas você está preso a 66. Isso é uma mensagem clara, quer dizer, olha, você pode fazer o que você quiser no sistema tributário nacional hoje. Né? Eu estou dizendo que o sistema tributário nacional continua sendo o da emenda constitucional 18. Né? Porque foi esse que eu defendi academicamente a vida inteira e vou continuar defendendo. Então a gente tem mais do que nunca que desconfiar da doutrina, exercer uma capacidade de crítica importante. E, obviamente, não estou dizendo que a minha visão de mundo é correta, nem a do Marco, nem a do Carlos. Né? Como eu disse, a gente não está aqui para vender certezas científicas. Né? Nós estamos apresentando ideias, obviamente, como todo mundo, tentando, de alguma maneira, influenciar os órgãos de aplicação do direito. É isso. Eu fui vítima do que eu mesmo alertei no início, de que as pessoas começam a falar e não param. Né? Eu ia fazer uma breve introdução para a gente ouvir o Marco, falei um monte, não quero nem olhar aqui o relógio para ver quanto eu falei, mas de toda maneira, como a nossa aula inicial, e a gente está falando de interpretação, né? Depois tem outros temas de interpretação que eu gostaria de trazer, chamar a atenção para vocês também, mas nessa primeira rodada, essa é a minha provocação inicial. Eu já passo a palavra para o Marco. Em seguida, a gente ouve o Carlos. De novo, faz mais uma rodadinha e a gente cai nos debates. Marco, desculpa se falei demais, te passo a palavra. Bom, boa tarde. Eu fico muito feliz de voltar aqui ao UERJ, especialmente para estar debaixo de um convite do Sérgio e ao lado do meu amigo Carlos Alexandre, que admiro muito o teu trabalho, sabe? Te admiro muito. Bom, eu vou ser bem Isso eu direto. ponho no Lattes. Isso eu ponho no Lattes. Né? Eu Está vou ser muito, gravado, Carlos. eu vou ser muito direto, porque eu acho que eu quero dar alguns recados, 5 recados, tá? Quanto a esse ponto que você falou, da divergência da doutrina, eu acho que eu lembrei outro dia de um texto do Etienne Leroy, que é um antropólogo francês, que ele diz que o direito é como um carro de corrida. Para ele funcionar bem, ele precisa de um ótimo mecânico, que sabe como que a máquina funciona. Mas precisa ter um ótimo piloto, que vai levar essa máquina. Tá?
O mecânico é o estruturalista. O piloto é o funcionalista, seja o que vocês queiram denominar. Eu só acrescento uma coisa, que é o seguinte: o melhor piloto que eu conheci na minha vida era o Ayrton Senna, que além de excelente piloto, era um excelente mecânico. Tá? Essa ideia vai voltar na última coisa que eu vou colocar para vocês pensarem. Tá? Bom, vamos lá. 5 ideias, tá? Não vou falar muito, porque minha garganta está indo. Primeira ideia. Se uma pessoa dormisse no ano 1000 e acordasse no ano 1400, ele não ia ver grande diferença. A Inquisição estava lá, os reis estavam lá, não era o Luís VI, era o Luís XII, ou sei lá quanto, etc. Não tinha grandes diferenças. Mas se uma pessoa dormisse em 2005 e acordasse em 2025, 2005 é antes do primeiro iPhone, que é de 2007, né? Ele não ia entender nada. O que é rede social, fake news, inteligência artificial, uma maquininha que fica fazendo e conversando com a gente, um robô que fica humanoide aí, que vai jogar futebol, sei lá, mas o que ele vai fazer? Ele não entende nada. Essa mudança tem uma série de desdobramentos. Mas eu acho que em matéria tributária, um dos pontos, não é o único, mas um dos pontos que é muito pouco explorado é aquele que lembra que a tributação é uma manifestação de soberania. E a primeira pergunta que eu coloco é: qual é o impacto da mudança na soberania? Isso foi provocado outro dia por um texto do Sérgio André, que ele me disponibilizou, ainda não está publicado, mas eu lembro de um workshop que nós tivemos no escritório aqui em São Paulo, que você colocou, que é a questão das normas de preço de transferência, normas de tributação mínima, GloBE, não sei o quê, em que, para você exercer a tua soberania, você precisa incorporar o que os outros países exerceram na soberania deles. Ou seja, para você defender a tua capacidade de cobrar um tributo mínimo no Brasil, você precisa atender a padrões internacionais que não estão escritos em lugar nenhum na Constituição brasileira. Isso é uma coisa absolutamente nova. E que me lembra muito um texto do Ulrich Beck, que ele falava da soberania, que a soberania não era. Isso ele escreveu há 30 anos atrás. Que a soberania isso não era mais uma soberania exclusiva e excludente. Tá? No sentido de que é meu e só meu. Hoje não. A soberania é uma realidade que supõe uma inclusão. Daí ele se referia à soberania includente, em que eu preciso trazer elementos externos para viabilizar o meu exercício de soberania. Tá? Só que isso, em matéria tributária, muito pouco está se discutindo, ou quase nada está se discutindo. Tá? Mas eu acho que é fundamental, porque essa é a tendência. Porque se isso vai em matéria de preço de transferência, vai em matéria de GloBE, de tributo mínimo, isso vai também em matéria de plataformas, isso vai também em matéria de fake news, isso também vai numa série de outras dimensões que essa dificuldade do exercício da soberania brasileira vai aparecer. E onde certamente surgirão aqueles que vão dizer: não, a soberania eu faço o que eu quero. Ah, tudo bem, você faz o que você quer e fica falando sozinho. Tudo bem. Né? E que, como os outros se colocam numa posição muito simples, dizendo: eu não obedeço a uma determinação brasileira porque eu não estou no Brasil. Embora eu tenha negócios aqui, embora eu usufrua do mercado brasileiro, mas eu não estou no Brasil. Então, esse é um ponto, primeiro, que quando se fala de interpretação, eu acho que seria interessante a gente ter em mente. E a Constituição, na emenda 132, fala em meio ambiente. Meio ambiente não tem fronteira, ar não tem fronteira. Tá? Então, há estudos que dizem que hoje eu não sei como está, porque a matriz energética da China vem sendo alterada, mas em que o pó do carvão queimado na China posava na Califórnia.
Por quê? Porque tem uma como vou dizer, tem uma constância de vento a uma determinada altura que vai da China para a América. Tá? Então, eu acho que nesses temas nós temos que ter uma nova visão sobre a soberania tributária. Tá? O segundo ponto é o seguinte: na medida em que muda, nós temos que lembrar que as teorias jurídicas são construídas em cima do direito positivo. Se o direito positivo muda, eu tenho que mudar a minha teoria jurídica. Se ela não consegue mais explicar satisfatoriamente, ela tem que mudar a minha. Agora, mudar uma teoria jurídica, olha, eu acho que é mais fácil você fazer uma alteração constitucional do que tipo, mudar a teoria jurídica de alguém, tá? Do que eu tenho visto. Por quê? Porque mudar é muito incômodo, especialmente porque você precisa reconhecer que você não entende daquilo e que, portanto, você precisa ir estudar. Tá? E eu te pergunto, qual é a doutrina hoje que tem uma base teórica nova? Você fez um belo de um estudo nesse ponto, Sérgio. Tá? Nós temos que trazer outras ideias, com a humildade de dizer: eu estou navegando num espaço que é um espaço que não me dá ainda muita definição. Porque essa é uma grande diferença. O mundo estático, como era o mundo da Idade Média, ele me dá muita previsibilidade. Mas o mundo dinâmico, como é hoje, é um mundo que pede construção, pede alternativas que vão construir o futuro e não repetir o passado. Então, aqui é o segundo ponto, exatamente é esse. E você citou o exemplo da responsabilidade. Eu escrevi aquele artigo que saiu publicado sobre responsabilidade tributária. Quando eu escrevi, eu estava dizendo na minha cabeça a coisa mais óbvia. Agora, onde eu fui estudar? Eu fui estudar no penalista. Está lá na doutrina. Está lá meu sobrinho. Está lá outros penalistas. Porque eles é que têm experiência nessa parte. Agora, dizer não mudou nada, desculpe, eu acho que a gente corre o risco do avestruz. Enfia a cabeça na grama e acaba sendo atropelado. Tá? Então, o segundo ponto é a necessária, a partir especialmente da emenda 132, revisão dos modelos teóricos de interpretação e aplicação do direito tributário. Tá? Terceiro, bom, mas se nós estamos falando de emenda constitucional, vamos suscitar questões de inconstitucionalidade. Tá? É natural. E aqui eu lembro um texto que eu escrevi desde o primeiro volume, da primeira edição, aliás, primeira edição da Comentários à Constituição, coordenado pelo Canotilho e pelo ministro Gilmar, onde eu falo que existem 4 tipos de inconstitucionalidade. Alguém vai dizer, mas esses não são 4, são 2, são nuances. Eu acho preferível separar. A gente entende melhor se a gente separa. Tá? O formal, a inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade material, bom, essa não vou perder tempo, não. Mas existe também questão de inconstitucionalidade que eu chamei substancial. De novas palavras, eu aceito qualquer outra palavra, tá? Não tenho compromisso com a palavra. A inconstitucionalidade substancial, eu colocaria aquelas hipóteses de excesso. Por exemplo, o excesso na dimensão do tributo, que pode levar ao confisco. Na minha visão, não é uma inconstitucionalidade material, é uma inconstitucionalidade substancial, porque eu estou transformando aquilo que tinha que ser um instrumento de captação num pedaço num instrumento de aniquilação do objeto. Tá? Ou excesso no exercício do poder, nas hipóteses que, por exemplo, existe abuso. Ou mais, naquilo que o Supremo Tribunal Federal chama de fraude à Constituição. Fraude à Constituição. Tem um acordo numa reclamação relatada pelo ministro Eros Grau,
eu anotei isso em algum lugar aqui, reclamação 8025, em que eles põem toda a doutrina da fraude para dizer que o caso era de fraude à Constituição, não fraude à lei. E aqui, então, foi uma pena, porque eu peguei essa reclamação depois que tinha feito a arguição da semana passada. Porque dizer, precisa estar escrito no Código Tributário que pode aplicar a teoria da fraude à lei em matéria tributária. Bom, mas pode aplicar da fraude à Constituição. Por que não pode fraude à lei em matéria tributária? Tá? Então, esse é o terceiro tipo. Mas tem um quarto tipo, que, por falta de melhor termo, eu chamei de funcional, que está ligado a distorções, por exemplo, incongruências entre motivo, finalidade e preceito. Isso está na ordem do dia para todos nós. Basta lembrar as duas liminares que foram concedidas no Rio de Janeiro e outra aqui em São Paulo, eu li a de São Paulo, não li a do Rio de Janeiro, contra a mudança do percentual do lucro presumido das sociedades de advogados, em que o juiz, em São Paulo, concedeu a liminar para afirmar a inconstitucionalidade dessa alteração por desvio de finalidade. Olha só, desvio de... É liminar. Pode ser reformado? Pode, mas pode ser confirmado. Desvio de finalidade no exercício da competência tributária. Olha que bonito o tema. Tá? Ou seja, eu uso o tributo de uma forma que é incongruente entre aquilo que eu digo e aquilo que efetivamente eu faço e aquilo que eu obtenho. Tá? Então, esse é um outro tipo que eu tenho que estar preparado. Tá? Que é, quando falar de inconstitucionalidade, e mais, quem atua nessa área, eu pessoalmente fico às vezes meio sem graça de repetir, mas as pessoas estão cansadas do modelo tradicional. Estão cansadas. Tá? E o problema é que não tem muita alternativa. Tem alternativa, mas não é muita alternativa. Tá? E perde esse tempo. Porque o grande problema de um judiciário é em que doutrina ele se apoia. Se ele não tem uma doutrina confiável, o problema é que ele vai julgar da cabeça dele. Se ele tem uma doutrina confiável que lhe dá balizas, ele fica dentro da baliza. Mas se ele não tem balizas, só tem não tem doutrina nenhuma, ou só tem uma doutrina que repete aquilo que ele já está cansado de saber, ele olha para o outro lado e fala, eu vou decidir no meu jeito. E aí realmente a gente perde o eixo, tá? A gente perde o referencial. Bom, ainda falando de interpretação, quarto tema, está ligado a como os seres humanos, não estou falando brasileiros, como os seres humanos veem o direito. Nesse ponto há um estudo, uma monografia de antropologia jurídica, publicada na França, que ele faz uma pesquisa pelo mundo todo e identifica 3 maneiras pelas quais o ser humano lida com o direito, enxerga e lida com o direito. A maneira europeia, que enxerga o direito como uma pirâmide, né? Que é aquilo que a gente conhece. A maneira africana, que enxerga o direito como uma rede, em que o importante não é a hierarquia, o importante são as conexões da rede. E cita, por exemplo, exatamente o exemplo eu não vou lembrar, mas ele cita um exemplo do tipo, exagerando, se o fulano de tal, durante a faculdade, é calouro do cicrano, essa relação calouro-veterano permanecerá pela vida toda. Ainda que o calouro hoje se torne superior hierárquico do veterano amanhã. Então, nesse modelo da rede, o que vai prevalecer? A hierarquia? Não, a relação calouro-veterano. Tá?
E um terceiro modelo que ele identifica no modelo oriental tibetano e nos índios iroqueses americanos, que é o modelo do círculo, no sentido de que todas as decisões não são nem impostas, não, nem são de fruto das suas conexões, mas são construídas permanentemente num vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até se chegar a um ponto de equilíbrio. Tá? Isso é muito interessante, porque como nós brasileiros, como uma sociedade multicultural, né, nós encontramos os três aqui. Nós temos momentos em que nós somos mais hierárquicas, tá? Da pirâmide. Tem momentos em que vale o quê? A relação, a conexão. Ah, bom, mais aqui. Tá? E tem momentos em que você vai e volta, vai e volta, e a jurisprudência vai e volta, e o Supremo já interpretou 166 do CTN tranquilamente, e agora não, vamos reinterpretar de novo o 166, e vai e volta, e vai e volta. Então, o que eu tenho que tirar dessa constatação? É que eu tenho que estar preparado para os três. Eu não posso chegar na realidade brasileira com um modelo único. Eu tenho que chegar com um modelo que vai me dar instrumental para lidar aqui como um círculo, lá como uma rede, lá como uma pirâmide. Tá? Muito bem. Por último, e eu estou falando bem, estou sendo bem direto, tá? Sérgio, eu estou sendo disciplinado. O seguinte, qual seria o paradigma epistemológico, então, para lidar com o direito? Aqui eu vou trazer uma sugestão que está num texto de dois professores belgas, o François Host e o Michel van der Kerkhoff, em que eles sustentam que o paradigma, não é analogia, que o paradigma para interpretar o direito é o do jogo. Não se trata de dizer é parecido. Não. Trata-se de compreender que o direito funciona como um jogo. Vamos entender, jogo não é só jogo de diversão. O Nzinga, sei lá, 50 anos atrás, já estudou a guerra da perspectiva do jogo. Então não é isso. Jogo não quer dizer diversão, tá? Então, o que isso nos permite ver? Permite identificar cinco, eita, cinco relações dialéticas que convivem. De um lado, a estratégia e a representação de algo, onde eu vou para cá, eu vou para lá. De outro lado, a cooperação e o conflito, tá? Consenso e dissenso. De outro lado, a terceira entre realidade e ficção, em que a realidade reduz as alternativas possíveis e a ficção amplia as alternativas possíveis. E dessa dialética se constrói um terceiro mundo, que não é nem de um nem de outro. A dialética entre regulação e indeterminação, tá? Em que a incerteza é inerente, tá? Até certo ponto, tá? E entre a dialética entre internalidade e externalidade. Tá? Bom, isso cria uma outra visão do direito. Tá? Mesmo cria uma outra visão da relação entre letra e espírito. Porque não é mais letra ou espírito. Não é também letra contra o espírito. Nem letra e espírito. Menos ainda, letra é igual ao espírito. O que eu tenho é, entre a letra e o espírito, é realizar, sem assimilar sem eliminar qualquer um dos dois, o jogo no sentido de um ambiente. Um ambiente onde tem um movimento no seio de um quadro, no meio de uma moldura. Tá? Bom,
É, é por aí que eu acho que a gente tem que caminhar na interpretação. Nós temos que caminhar como? Dentro de um cubo de água, enxergando que nós somos uma gota de óleo que está lá dentro, andando, flutuando para cá e para lá. Que eu não posso lidar com uma, duas dimensões, nem três dimensões, que eu tenho que lidar com quatro ou com cinco dimensões, para entender que eu estou caminhando à medida em que eu vou agindo, em que eu estou construindo à medida em que eu vou fazendo. Eu não estou repetindo, eu estou construindo. Bom, eu acho que esse é o ponto de partida para a gente começar a falar em interpretação. Né? Obrigado, Sérgio. Muito legal, Marco. Eu anotei aqui da gente colocar esse seu texto de responsabilidade lá no grupo também. Eu acho que vai ser legal colocar aquele texto que eu escrevi na primeira aula na última disciplina que nós fizemos juntos. O Marco, no primeiro dia, né, perguntou para a turma se o direito era um quebra-cabeça ou uma caixa de Lego. E ali eu escrevi depois um artigo sobre isso. E foi um debate muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Porque é aquilo, se o direito é um quebra-cabeça, ele tem um resultado pré-definido, né? É uma questão de como você vai chegar lá, mas todo mundo vai montar a mesma imagem. Se o direito é uma caixa de Lego, por mais que haja limites, né? Você não consegue fazer o carro do Ayrton Senna com a caixa de Lego necessariamente, dependendo da caixa de Lego, até você consegue, mas com uma caixa limitada você não vai conseguir fazer o carro do Ayrton Senna, mas né, com aquela caixa, dependendo dos seus objetivos, das suas influências, dos seus valores, né, dos princípios que estão orientando, você vai construir imagens, figuras diferentes. E é um pouco isso, né? A gente veio da tradição do quebra-cabeça, né? E por mais assustador que seja, né? A gente entra no debate da caixa de Lego, que gera incertezas, né? Eu sempre me lembro muito de uma fala que eu fiz na OAB, muitos anos atrás, e que meu amigo Maurício Faro veio depois me perguntar, mas Sérgio, por que você gosta tanto da insegurança? Eu falei, é que eu gosto dela. É que, infelizmente ou felizmente, ela é inevitável. Então, a gente tem duas escolhas, né? Ou você nega a atividade, a teoria negacionista, né? Que é o direito tributário tradicional, ele é negacionista, né? Ele nega a insegurança, ele nega a complexidade, ele nega. Ou você reconhece que essas questões existem e pensa como você administra elas, né? E com essa fala eu já passo a palavra para o meu amigo Carlos Alexandre. Mais uma vez, fiquei muito Então, feliz de você estar conosco. Sérgio, O Marco ia fazer uma palavra antes. só um detalhezinho que eu esqueci. O artigo de 1993 não foi em livre homenagem ao Brandão Machado, foi um livre homenagem ao Henry Tilbury, Isso, hein, Tilbury? Sim, verdade. só Verdade. para manter a exatidão. Para manter o homenageado. Vamos lá, Carlos, a palavra é sua. Gente, boa tarde, né? Mais uma vez, um abraço para todo mundo. Eu vou continuar, cara. Eu quero continuar ela. Até porque, como eu te falei, também vou botar no Lattes como aluno do professor Marco. Então, não estou aqui nem como professor, como aluno. Em relação ao que vocês falaram, o Sérgio, sabe que você me recordou? Existe uma metáfora, né, que é atribuída ao Karl Popper, né, que ele fala: as teorias não são feitas como as teias de aranha, né, que a aranha faz aquela coisa metódica, feita para dar certo, eficiente, mas é um acúmulo. Então a doutrina tributária nossa ela vem como uma aranha fazendo teia, é um acúmulo de informações. E o professor Marco, o professor Ricardo vem e faz o que o Karl Popper diz. Não, é a epistemologia do Karl Popper. Ele diz: não, teorias não são teias, teorias são redes. Então a gente lança redes para captar uma realidade o máximo possível, para poder racionalizar, para poder criticar, para poder problematizar, e não aquela coisa mecânica, metódica, de acúmulo de dados que são as teias. E, Marco, vou tentar te enviar, né? Vou tentar, não, vou te enviar um artigo meu que eu tratei disso aí, de controle de constitucionalidade de lei tributária por fraude à Constituição. Tem muita gente que entrou no mestrado lendo esse livro, esse texto meu,
que eu chamei de elusão legislativa da Constituição em matéria tributária. Eu faço um paralelo com fraude à Constituição, fraude à lei em matéria tributária, elusão. Eu vou te mandar essa figura. Sérgio, eu adaptei uma palestra minha à aula, então eu fiz uma apresentação. Eu juro que eu vou ser breve, tentar ser o mais breve possível. Você me autoriza essa apresentação? Porque eu faço perguntas que é para expor aquilo É, que eu gostaria de tratar sobre esse tema. é óbvio, meu Pode amigo. ser? Claro, É. vou te autorizar aqui. Até ia fazer um comentário. Quem lançou um livro agora intitulado Fraude à Constituição foi o professor Onofre Batista, da UFMG. O livro não está disponível ainda, então não li. Não consigo sequer fazer a correspondência para saber se ele está utilizando a fraude à Constituição no mesmo contexto que vocês dois É. utilizaram. Mas ele acabou de lançar esse livro pela Fórum, É, intitulado eu Fraude à fui, Constituição. eu bebi numa fonte que o Marco deve amar, o Santi Romano. Fui lá em Santi Romano para discutir os primórdios de fraude, como abuso do direito, abuso de forma e por aí vai. Pelo que eu vi da descrição do livro, é mais ou menos nessa linha. Ele vai como lá Ah, naquele trabalho do. Ai, meu Deus, me fui. Aquele do Ilícitos Atípicos. Qual é o nome dele? Espanhol? sim, sim. É, Esqueci o nome dele. é O La Atienza. Paxa, né? Não, Atienza. Manuel Atienza, que tem aquele livro Ah, de não, a Ilícitos Manuel Tienza Atípicos, tem, né? entendeu? E eu, pelo que eu li da descrição do livro, ele vai nessa linha de antijuridicidade atípica, e aí pega fraude à lei, abuso, né? Mas não vi o livro ainda. Já está disponível para você, Carlão, só para. Tá, vamos lá. Eu fui me colocar mudo, te coloquei mudo, Carlão. Você está projetando aí uma dissertação Sai, agora. sai. Tá dando para ver legal? Dá para ver uma dissertação do Lucas. Não sei se já foi aprovado, se foi Não, reprovado. então trocou. Troca aí. Por Não, sorte, é a deixa. dissertação do Lucas, pô. Foi aprovado. Foi hoje. Mas vamos lá, deixa eu ver se agora foi. Vamos ver. Foi. Foi. Então vamos lá. Assim, o que que eu trato é o seguinte, né? Vamos falar da eficácia normativa do parágrafo terceiro. E aí a gente precisa fazer a seguinte pergunta, né? Toda a apresentação é em cima de perguntas. Algo mudou com a positivação dos princípios? Na realidade, Sérgio, eu concordo muito mais do que discordo de você com relação e do Marco com relação ao que mudou. Só que assim, eu tento fazer uma questão, uma divisão analítica, né? Primeiro, a Constituição inovou no plano axiológico, criou valores novos? Não, realmente a gente tinha princípios implícitos. Só que ela agrega valor, ela agrega axiologia no plano da certeza da argumentação. O que eu quero dizer com isso? A gente passa, com a explicitude, a ter a certeza da justiça em matéria tributária, a ter a certeza do papel do tributo na defesa do meio ambiente. E isso leva a um plano maior do alcance da argumentação. Assim, volto a dizer, um acréscimo de poder argumentativo para esses princípios. Ou seja, um acréscimo de poder de desenvolvimento normativo. Enquanto a gente trabalhava esses princípios implícitos como pontos de chegada da interpretação, então a gente precisava partir da capacidade contributiva por método indutivo chegar à justiça tributária, e a justiça tributária era o ponto de chegada. Eu acho que com a explicitude a gente tem a justiça como ponto de partida de desenvolvimentos normativos. Antes você tinha escolhas possíveis de instrumentos para a defesa do meio ambiente. O tributo poderia ser um. Agora eu acho que com a explicitude a gente tem a certeza de que o tributo deve observar esse papel. Então, assim, dizer que nada mudou, eu acho que pelo menos no plano argumentativo, da certeza da argumentação, né, da certeza de que a gente pode trabalhar com esses princípios como princípios que estão inseridos no sistema constitucional tributário. E no plano do alcance da argumentação, ou seja, de resultado de uma interpretação, esses princípios passaram a ser o objeto, o ponto de partida da argumentação, o que permite, com o devido instrumental metodológico, você expandir
normativamente esses princípios, ao passo que antes eles eram o ponto de chegada. Então, esse é meu primeiro ponto. O que mudou? Eu acho que há no plano axiológico o acréscimo da certeza quanto ao pertencimento desses princípios ao sistema constitucional tributário e que eles devem ser observados. E no plano da argumentação. Bem, vamos lá. Agora, quais problemas de pesquisa a gente pode ter sobre essa eficácia normativa? Eu fiz um trabalho assim bem analítico, tá? Bem cheio de definição e tal. Eu falei aqui de 3 problemas de eficácia, para tentar resolver os 3. Um primeiro problema é o problema de conflito intraenunciativo. O Lobo Torres falava dos problemas de ponderação dos princípios do artigo 1º, me lembrou muito isso. Assim, a gente pode ter, é possível haver, né, conflito entre os princípios do próprio parágrafo 3º. E aí, como resolver possíveis conflitos entre esses princípios do parágrafo 3º? É um problema de conflito intraenunciativo. O segundo problema é o problema de conflito intrassistêmico. A gente pode ter problemas, conflitos de eficácia normativa na relação eficacial desses princípios com os demais princípios do sistema, os princípios originários. É um outro tipo de problema. E o terceiro tipo de problema, chamei aqui de problemas de aplicação extrassistêmica. Você pode ter casos concretos que suscitem a aplicação desses princípios. Então, quais são os limites e as possibilidades dos desenvolvimentos normativos desses princípios, mas como normas de solução de casos concretos, né? Porque os 2 primeiros princípios, eles trabalham muito numa ideia de orientação legislativa, de orientação normativa. Agora, vamos construir normas de decisão, portanto, a aplicação desses princípios para fora do sistema, né, que são problemas de aplicação extrassistêmica. São esses 3 tipos de problema que eu, no artigo que está sendo finalizado, eu enfrento, né, para dizer da eficácia normativa do parágrafo 3º. Então, eu parto da premissa que existe algo novo, e algo novo quanto à eficácia, e essa eficácia nos traz problemas de pesquisa, e esses problemas de pesquisa são esses 3. Bem no estilo analítico da escola genovesa analítica, eu tentei fixar 2 metanormas para solucionar esses conflitos, esses problemas de conflito. E primeira metanorma, Sérgio e Marcos, vocês falaram o tempo inteiro delas, que é o seguinte: como a gente vai interpretar, como a gente vai solucionar, depende muito da concepção que a gente tem de Constituição, da concepção que a gente tem do sistema constitucional tributário e da concepção que a gente tem dos princípios constitucionais tributários em particular. A gente tem que, de antemão, definir qual é essa concepção para ser coerente com a interpretação. Quem entende que o sistema constitucional tributário é só limite, é só garantia de contribuinte, vai desenvolver esses princípios numa linha. Quem entende que o sistema constitucional tributário é bem mais, que a Constituição não é só limite, a Constituição é programa, é projeto, né? É um ideal a ser alcançado e, portanto, o nosso sistema constitucional tributário não só limita ao estruturar, né, o poder tributário, ele conecta essa estrutura do poder tributário com outras estruturas da Constituição. Portanto, é uma estrutura a serviço de outras estruturas, estrutura social, estrutura econômica, a estrutura ambiental e tantas outras estruturas. Quem enxergar o sistema constitucional não como algo isolado, um escudo, né, apenas um meio de defesa, mas muito pelo contrário, um dos instrumentos de governo e de um bom governo, então dialogar com a filosofia política, vai interpretar de um outro jeito. E a outra metanorma é você escolher a tua escola hermenêutica e ser coerente com ela. Normalmente, quem acha que a Constituição é só limite, adota a escola cognitivista, né, de um hermetismo hermenêutico, de um hermetismo interpretativo. Quem entende que a Constituição tem que dialogar, que o sistema constitucional tributário tem que dialogar com as outras estruturas e se abrir, né, para uma aplicação, digamos, interdisciplinar, parte de um ceticismo moderado e que requer, né, uma concepção de interpretação, como o Marco falou, como construção, como evolução. Ok? Bem, aí eu sigo, né, dessas premissas, falando bem rápido, dá tempo, para enfrentar o primeiro tipo de problema.
quando ocorre um conflito intraenunciativo, ou seja, é possível haver, e se sim, como resolver ou acomodar conflitos entre os próprios princípios do parágrafo terceiro. Eu fixei aqui duas premissas importantes para a gente poder trabalhar essa ponderação, que ainda estão em construção. Mas a primeira, eu acho que esses princípios eles têm diferentes pesos axiológicos e, portanto, que leva a diferentes validades sistêmicas. Por exemplo, eu acho que o princípio da justiça, tá, que é um valor axiológico em si, e, portanto, detém fundamentalidade material direta, é critério de validade do sistema, de validade propriamente dita. Ao passo que, se você pegar simplicidade, transparência, que tem fundamentalidade material indireta, só há fundamentalidade material na medida em que realmente promove segurança, mas por si só não é que não seja relevante, mas não é de fundamentalidade material. Esses princípios falam muito mais de como estruturar o sistema, portanto, de atributos sistêmicos, muito, mas não como parâmetro de validade do sistema, como é a justiça, como é o meio ambiente. Então, portanto, eu acho que num jogo de ponderação, de possível conflito de eficácia normativa intraenunciado, eu acho que justiça e meio ambiente. E aí eu estou descartando, assim, não estou entrando nos detalhes de serem implícitos, anteriormente implícitos, apenas trabalhando dentro do próprio enunciado, uma visão fechada do enunciado. Eu acho que, embora ambos colocados no mesmo dispositivo, parágrafo terceiro, possuem funções, cumprem papéis, possuem pesos axiológicos valorativos diferentes. E isso faz valer, faz diferença no jogo de ponderação. O penúltimo, problemas de conflito intrassistêmico. E aí eu faço um jogo de teoria constitucional, eu tento fazer um desenvolvimento aqui de teoria constitucional, né? Se esses princípios que foram introduzidos por emenda constitucional, é claro que eu vou levar em consideração aqui a questão da implicitude anterior, mas eles entraram na Constituição via emenda constitucional. Aí eu escrevi o seguinte: se mudanças formais, emendas constitucionais, não podem atingir cláusulas pétreas, núcleo essencial de direitos fundamentais e do princípio federativo, então a interpretação dessas mudanças, portanto a interpretação desses princípios, em conflito com os princípios originários, deve observar esses limites, de não alterar, né, de não impactar o núcleo essencial, né? Ou seja, na realidade, as cláusulas pétreas que condicionam a interpretação das emendas. Não as emendas que podem deturpar a interpretação das cláusulas pétreas a ponto de atingir o seu núcleo essencial. É claro que eles vão se acomodar. O próprio alcance da cláusula pétrea, ela é estabelecida de forma que você possa permitir um exercício legítimo do poder constituinte derivado. E isso tem consequências hermenêuticas, né, de você tentar acomodar o máximo possível a eficácia dos novos princípios perante as cláusulas pétreas, mas nunca a interpretação desses novos princípios pode vir a amesquinhar os princípios originários. E segundo, se emendas constitucionais podem alterar o texto constitucional aquém das cláusulas pétreas, então, no plano hermenêutico de produção de eficácia normativa, essas emendas constitucionais, os novos princípios, podem condicionar a interpretação, a aplicação das normas constitucionais originárias. Normas constitutivas, competências, ou normas preceptivas, particularmente os princípios, desde que preservadas as cláusulas pétreas. E eu acho que com isso, Sérgio, a gente tenta responder aquela pergunta do que muda para o sistema. É óbvio que vai condicionar a interpretação de todo o sistema, desde que preservado o núcleo essencial dos princípios originários. Mas todo o sistema agora deve, né, ser interpretado à luz dessas emendas constitucionais. Bem, e aí eu coloco, só que quais problemas existem para essas premissas gerais minhas? Primeiro, a implicitude dos princípios. Assim, quando a gente fala que os novos princípios não podem atingir as cláusulas pétreas, a gente tem que tentar responder se princípios implícitos geram cláusulas pétreas. E às vezes esses princípios anteriores, como implícitos, já possuem eles próprios cláusulas pétreas. Isso aí é algo a ser desenvolvido. É bem sofisticado esse conflito possível. E depois a questão de mutação constitucional. A gente tem que observar
se na realidade aquilo que a gente está chamando de cláusula pétrea, que não pode ser atingida dos princípios originários, se não houve uma mutação constitucional dessas cláusulas pétreas, seja uma expansão, seja uma retração a partir dessa nova conformação do sistema. Acho que esses dois pontos devem ser avaliados, né, para a gente chegar a alguma conclusão. São problemas a serem desenvolvidos. E, por fim, o terceiro problema, e aí eu tentei montar uma estrutura hermenêutica, uma estrutura de interpretação formal. Mas ela é formal como ponto de partida, é um formal no estilo ferrajoliano. É formal porque não tem um conteúdo prévio, mas ela permite, né, a introdução de conteúdos, portanto, de valores, a depender, né, de quais valores esse intérprete compartilha. Então, assim, quais são os limites e possibilidades de desenvolvimento normativo desses princípios? Quais são os pontos que eu levantei? Primeiro, surge então a necessidade de você construir um modelo hermenêutico argumentativo de produção de normas adequadas para a solução dos casos concretos. Veja, é a ideia de construção argumentativa com foco no problema e não necessariamente no enunciado. Você parte do enunciado, mas você vai trabalhar o teu esquema hermenêutico voltado à solução do caso. Portanto, o que eu coloquei aqui é um modelo argumentativo retórico. Ele é voltado ao tipo de problema, sem perder de vista o enunciado constitucional apenas como ponto de partida. E isso é importante. Porque a norma que você vai construir nesse esquema argumentativo, essa norma geral, ela é uma razão para decidir. Mas ela é, ao mesmo tempo, produto dessa decisão. Quer dizer, você vai para um esquema argumentativo, um esquema hermenêutico, retórico, voltado ao problema em que o intérprete, ele ao mesmo tempo tem que se basear numa norma geral, no enunciado, o conteúdo desse enunciado, ele é propriamente construído para a solução do problema, portanto, ele é influenciado pelo problema, certo? E aí, qual é o pressuposto epistemológico disso? E o pressuposto epistemológico, o professor Marco falou disso, é entender o conhecimento do direito como valor prático. E o pressuposto metodológico, interpretar e construir sentidos. Então, esses são os pressupostos para o esquema que eu montei. E aí, finalizando, que esquema é esse? Veja que eu estou com uma abordagem bem diferente de vocês, que é a abordagem analítica. Só que a abordagem analítica formal, para poder montar o esquema. Dentro do esquema, a abordagem é totalmente valorativa. A abordagem é totalmente principiológica. Então, para você montar esse esquema, essa estrutura hermenêutica, você faz as 5 perguntas. Eficácia de quê? Não é do texto, é da norma a ser construída. Uma norma a ser construída para a solução do caso concreto. Mas como? Eu posso ter, como intérprete, para solucionar o problema, e eu preciso solucionar o problema, eu posso construir 3 tipos normativos distintos. Eu posso, dos enunciados, formular regras, formular princípios e formular pólices. Mas para produzir o quê? Produzir vinculação. Ou eu produzo uma vinculação que proíbe os status negativos, ou eu produzo uma vinculação que obriga, né? Que é os status positivos. Em face de quem? Dos poderes constituídos. Eu posso me dirigir ao legislador, controlando a omissão, controlando a ação inconstitucional ou a omissão. Eu posso me dirigir ao executivo, como eu posso me dirigir ao judiciário, orientando o controle de constitucionalidade. E com quais consequências? Aí no plano judicial propriamente dito, eu vou alimentar possíveis níveis de controle judicial, ou um controle forte, se eu promovo regras, um controle médio, se eu promovo princípios, e um controle fraco, se eu promovo policy. E aí eu não sei como é que está, se eu demorei demais, mas colocando isso em prática, é mais ou menos isso aqui. A partir, usando o princípio da simplicidade e da transparência, eu posso formular uma primeira hipótese normativa. Aí vocês têm que testar para ver se é possível isso, né? Se eu estou formulando hipóteses absurdas. Eu posso dizer o seguinte: o contribuinte não pode ser punido por erro diante de um caso concreto, um contribuinte autuado. Como é que eu trabalho a eficácia normativa desses princípios? Eu posso dizer: o contribuinte não pode ser punido por erro comum
na apuração de tributos disciplinados por leis manifestamente complexas e opacas. Ou seja, a partir dos princípios da eficiência e da transparência, eu formulei uma regra como limite ao executivo, proibindo a aplicação de uma lei opaca e complexa para me punir por erro de interpretação, portanto, tratando de um controle forte em face do ato do executivo. Uma segunda hipótese, não é constitucionalmente permitida a criação legal de obrigações acessórias de difícil compreensão, de cumprimento complexo e de elevado custo econômico. Ou seja, para eu dar alguma eficácia aos princípios da simplicidade e transparência, não é mais constitucionalmente permitido a criação de leis desse tipo. Ou seja, eu crio uma regra dessa feita dirigida ao legislador, com uma proibição, um status negativo, me permitindo um controle forte de constitucionalidade dessa lei. Então, não sei se vocês estão entendendo, eu colocando em prática esse esquema hermenêutico meu. O penúltimo quadro. Terceira hipótese. Apenas a complexidade legislativa estritamente necessária à realização da justiça tributária deve ser tolerada. Eu fixei um princípio, né? Eu fixei aqui, a partir de outros princípios, um princípio mais explícito, buscando um estado ideal de coisas. Portanto, é uma diretriz que pode ser dirigida ao judiciário como vetor interpretativo, portanto, um status positivo de interpretação para ele resolver conflitos, né, por meio de um controle médio. Quarta hipótese. Ao criar novos tributos, os legisladores federal, estaduais e municipais deverão formular leis, na maior medida possível, claras, compreensíveis e inteligíveis. Eu fixei uma diretriz dirigida ao legislador, com uma ordem de conformação das suas leis, permitindo inclusive um controle médio. Vejam vocês que eu estou trabalhando níveis diferentes daquele termo deve observar. Como regra, quando eu formulo regra, é um deve observar forte. Quando eu formulo princípios, é um deve observar moderado. E, por fim, um deve observar fraco, eu formulando policy. O Estado deve promover esforços para tornar a legislação tributária vigente mais clara e inteligível, bem como investimentos capazes de simplificar o ambiente virtual de cumprimento das obrigações principais acessórias. Eu defini uma política a partir desses princípios para dar algum valor prático a esses princípios, dirigido, por exemplo, a um conserto da legislação atual. Portanto, é uma policy, é um programa dirigido ao legislador, um status positivo de atualizar a legislação que permite um controle fraco. Que tipo de controle fraco? Por exemplo, um controle da omissão legislativa inconstitucional, estabelecendo até um prazo para ele adequar a legislação vigente aos novos princípios. É isso, aí eu repito esse mesmo exercício para a justiça, para o meio ambiente. Quer dizer, eu tentei formular um esquema formal, eu tentei fixar premissas anteriores para a construção de uma estrutura argumentativa e hermenêutica para produzir normas de diferentes tipos, criando diferentes vinculações e permitindo diferentes controles. Foi um exercício analítico que para muitos pode parecer chato, mas na hora de você desenvolver em casos concretos, ele pode ter um certo fundo de legitimidade, de correção, justamente por ele estar bem estruturado, né? O professor Pierluigi Chiazzoni fala de código interpretativo bem estruturado. Eu busquei fazer um código interpretativo bem estruturado, na verdade, uma estrutura interpretativa bem estruturada de produção de normas a partir desses princípios. É isso, assim, é isso que é o que eu estou escrevendo, que eu quero colocar a teste, né, um trabalho diferenciado, não tem nada de filosofia política, quem está acostumado a fazer valoração, nada, é analítica, é trabalho analítico, mesmo no estilo de filosofia do direito, de hermenêutica analítica da escola genovesa, que me inspirou para fazer isso. É isso. Fantástico, Carlão. Vou falar bem rápido agora para a gente poder fechar essa parte e partir para os debates. Você, logo no início, né, você fez um comentário que me fez lembrar muito uma fala do Marco, que ele diz toda hora que não importa muito o que você fala, importa mais o que as pessoas entendem, né? E na minha fala aqui, quando eu digo que não mudou, é óbvio que mudou um monte de coisa, né? Seria meio contraditório, não mudou nada, é óbvio que mudou um monte de coisa.
a minha fala de não mudou é mais em relação ao conjunto de valores que permeia o nosso, que seja, que fundamenta o sistema. Né? Ou seja, a gente já tinha uma Constituição que se equilibrava sobre valores de justiça, de solidariedade, de segurança, e a gente continua tendo uma Constituição que equilibra esses valores, justiça, de solidariedade, de segurança, de superação de desigualdade, né? Ou seja, uma maior cor para a superação de desigualdade não veio com a emenda constitucional, ou seja, isso vem de 88. A lógica da emenda constitucional formalizou isso de formas diferentes, ou seja, então há inúmeras novidades. Né? Mas foi bom você me chamar a atenção para isso, né? Porque talvez eu tenha que explicar melhor o que eu estou querendo dizer com nada mudou. Né? Porque é isso, é óbvio que você tem um princípio da defesa do meio ambiente muda, né? Por mais que a defesa do meio ambiente já fosse um valor relevante do sistema tributário, eu acho que ela mudou de fase, né? Com a positivação como um princípio tributário. Né? Os outros são mais complexos. Né? E aí você falou uma outra coisa que eu achei muito legal também, quando você fala, não, você não pode amesquinhar os outros, não pode virar o núcleo essencial dos outros. Né? Mas aí, de novo, né? Mas qual é o núcleo essencial da segurança? Né? Que acho que, em parte, esse livro meu que o Marco falou, que eu comecei a divulgar hoje, né? Que é o livro de legalidade, que vai sair, sei lá, mais umas 3 semanas, ele já está publicado, o PDF dele eu devo ter essa semana já finalizado, e aí divulgo para vocês. Né? Em parte ali eu estou falando disso, né? Quando você fala em legalidade tributária, né? Se você perguntar para um autor, sei lá, para Alberto Xavier, que não está mais conosco, né? Se a teoria do marco de legalidade ela amesquinha a segurança tributária, provavelmente ele ia dizer que sim. Né? Mas o que eu estou defendendo ali é que esse tipo de relação ela se estabelece sob teorias, não sobre a legalidade em si, não sobre a segurança jurídica em si. Então, de repente, a visão de segurança jurídica do Marco, ou minha, ou sua, não é amesquinhada pela justiça estar ganhando mais holofotes, porque ela já convivia com uma justiça que tinha mais holofotes, ela já convivia com solidariedade, mas para uma outra doutrina em que a segurança jurídica reinava absoluta, né, como o único valor relevante, o principal valor relevante no sistema, quando a gente coloca essas outras questões, é que você está diminuindo. É por isso que quando o Supremo vem e diz, eu estou flexibilizando a legalidade, eu falo, mas que bobagem. Está flexibilizando nada, você está reconhecendo a legalidade como ela é. Né? Essa ponderação de uma teoria que talvez seja mais frouxa e uma outra, ela se dá, a meu ver, no plano teórico. Mas dentro da teoria, a visão é 100%. Ou seja, dentro da minha teoria sobre legalidade, a minha leitura da legalidade ela é 100%. Ela não é a legalidade nada, ela é a legalidade, só tem ela. Mas realmente, quando você confronta a minha teoria com outras teorias, ela vai ser mais ou menos flexível, ou mais. Eu não sei se faz sentido isso. Faz total, e eu vou dizer mais para você, a gente fica muito esperando que princípios constitucionais tenham apenas e exclusivamente uma eficácia de produção de normas. Mas muitas vezes esses princípios, como, por exemplo, quando você coloca expressamente a tutela do meio ambiente, a justiça, você está legitimando uma legalidade desse tipo. Você está acrescentando legitimidade a uma teoria dessa, né? Porque você não vai conseguir atingir esse papel, um papel regulatório, com uma legalidade estrita, fechada, sem qualquer tipo de margem para o operador da ponta, né, ajustar. Da mesma forma a questão da justiça. Qual justiça tributária a gente iria alcançar no SAT se de antemão aquele ônus fosse distribuído pelo legislador? Você certamente teria gente que produz menos acidente pagando mais do que quem produz. Quer dizer, então assim, ao você positivar e espancar qualquer incerteza quanto ao status constitucional desses princípios, você agrega legitimidade a teorias que antes eram vistas
como inadmissíveis por certa parcela da doutrina. Agora, eles têm um ônus argumentativo muito maior, né? Ou seja, o direito positivo, como o Marx falou, o direito positivo também. A teoria é um recorte da realidade. A gente tem uma nova realidade agora. Agora, qual é a teoria? A teoria que não recortar essa realidade, ela é uma teoria manifestamente equivocada. Então, como continuar a defender uma teoria de uma legalidade estrita com esses novos papéis explícitos para o tributo? Então, também essa eficácia de deslegitimar a teoria também é importante, né, para esses novos princípios. Mas não Eu vou ficar aqui. quero dar só um Vamos lá, Marco, contigo mesmo. palpite, que o Carlos falou em essências. Eu acho que a gente tem que ter uma muito nítido que no mundo real não existem essências, só existem relações. Um copo não existe uma essência do copo. Eu posso pegar aquele mesmo objeto, em vez de colocar ele de boca para cima, e colocar água, eu coloco um pouco de terra e uma semente, virou um vaso. Eu posso pegar aquele mesmo copo, virar de boca para baixo e apoiar uma planta, ele virou um cachepô, virou um suporte. Eu posso pegar, enfim, e daí nós vamos. A essência é algo que a gente está querendo encontrar no ambiente jurídico, que é eminentemente ficcional. Tá? Não é um ambiente natural. É um ambiente construído pela cabeça dos seres humanos. Tá? Então, essa ideia de essência, eu caminharia com muita cautela, porque essência é a essência dentro daquele conjunto argumentativo que você montou. Não existe algo externo que lhe diga que você possa confrontar para identificar ou não a essência. Tá? Então, Não, concordo aqui, plenamente. É que eu não tô me lembrando essência em relação aqui. Não, porque eu concordo plenamente com isso. Assim, direito é ficção, né? E é uma experiência humana. Realmente é difícil você falar em essência no sim, direito. quando a gente fala em essência do princípio, a Ah, essência sim, do do núcleo essencial. não existe. Ah, não, Tá? sim, E vai sim, depender da teoria que você tiver para aplicar aquele princípio. sem dúvida. Não, porque é o termo que a doutrina adota, mas realmente ele é um termo que merece crítica. Tanto que é que eu acho muito melhor falar de hierarquia móvel. Ah, Eu prefiro ok. falar de hierarquia móvel. Porque todo mundo adota esse termo, mas é maravilhoso fazer essa crítica, né, a esse termo, porque ele realmente não retrata o que é a realidade, né? Porque mesmo o mesmo princípio, a depender do valor envolvido e dos fatos, ele pode ter diferentes núcleos de proteção, né? O Alexi fala bem isso de hierarquia móvel, e por isso que o Lobo Torres ele definiu esse tal núcleo essencial nada mais é que o resultado da proporcionalidade. E o resultado da proporcionalidade depende desses choques, né? De adequação, de necessidade. Eu concordo. Porque realmente é um nome consagrado, né? O núcleo essencial. Talvez melhor fosse falar do núcleo central, né? Ou do núcleo intangível, ou do núcleo intangível. Concordo plenamente. Mas aqui realmente é um nome consagrado. Eu acho que ele nunca foi criticado de forma inteligente dessa forma. Pessoal, acho que a gente teria ainda um monte de coisa para falar. Eu acho que no campo da interpretação vai ser interessante a gente avaliar como que os trabalhos preparatórios vão impactar a construção de sentido desses dispositivos para frente. Eu acho que a emenda constitucional 132 ela veio num contexto diferente de quase tudo que a gente já viu, que a gente nunca teve uma quantidade, um volume de trabalhos preparatórios tão gigantesco, tão público e um processo tão público de construção, né, do texto. E a gente vê isso já, né? Porque o relatório do senador Roberto Rocha, o relatório do deputado tal, né? E eu acho que isso vai ser um aspecto muito interessante da interpretação da emenda, da lei complementar, né? Como que a gente vai trabalhar com esses elementos de interpretação. Eu acho que tem um outro aspecto que também vai ser interessantíssimo de acompanhar, que é como que vai se entender a mediação da lei complementar após a emenda constitucional 132.
né? Porque antes a gente tinha uma relação da Constituição com a lei complementar absolutamente subalterna. Né? Dissesse o que fosse o legislador complementar, o pessoal ia na Constituição, criava um conceito, dizia essa lei complementar é inconstitucional, porque não está compatível com o que está na Constituição. Eu acho que essa emenda constitucional ela foi feita com uma outra perspectiva da relação entre a Constituição e a lei complementar, atribuindo muito mais competência, ou esperando muito mais do legislador complementar do que a nossa tradição jurídica esperava. Eu vou dar um exemplo singelo. A gente tem o IBS no artigo 156A, em que o conceito de bem e serviço está mais ou menos bem delimitado. A mesma emenda constitucional instituiu o imposto seletivo, que usa o conceito de bem e serviço e não dá definição nenhuma. Então, em princípio, em relação ao imposto seletivo, nós teríamos as mesmas dificuldades de interpretação e construção da competência tributária da União que nós sempre tivemos em relação ao ICMS e ao ISS. Vem a lei complementar e estabelece logo no início uma definição uniforme que se aplica a todos os tributos, IBS, CBS e ao imposto seletivo. Princípio, você poderia dizer, não, peraí, essa lei complementar para o IBS ela está compatível com o que diz o 156A. Para o imposto seletivo, ela extrapolou o que disse a Constituição, porque ela trouxe uma definição que não está prevista lá. Mas será que esse tipo de argumento, será que esse tipo de interpretação ainda vai encontrar espaço numa teoria interpretativa pós-emenda constitucional 132? Eu acho que essa é outra questão para a gente avaliar mais para frente. Como que vai se desenvolver essa relação entre Constituição e lei complementar, e se aquelas teses de inconstitucionalidade formal, com base em definições, em conceitos, vão continuar ainda sendo presentes, ou seja, artigo 109, artigo 110 do CTN, a relação com esses conceitos constitucionais. Então, será que a emenda constitucional 132 sepulta isso? E a lei complementar 214 vai valer para os dois, independente do que dizem os dispositivos respectivos na Constituição? Ou será que, em função do cochilo no imposto seletivo, a gente vai ver essas discussões sendo ressuscitadas? Então, acho que são todos temas de interpretação interessantes que a gente vai ter que enfrentar mais para frente. Mas, com isso, eu paro por aqui. Pergunto ao Marco, ao Carlos, se querem fazer mais algum comentário. Marco balançou a cabeça que não. Carlos diz que não também. Então, com isso, eu vou encerrar a primeira parte da nossa aula. De novo, agradecer demais vocês. Acho que para uma horinha de debate, uma horinha e 40, vai. Nem sei, de repente a matemática está me faltando aqui. 1h40 de debate, funcionou super bem. E a gente encerra agora essa parte e segue para os debates. Então é isso, pessoal. Vou encerrar a gravação por aqui. Obrigado.